Olá, meus amados, bom dia. Quero aqui pregar uma palavra muito abençoada para você. Tirar algumas dúvidas de você, né, ter no seu coração algumas dúvidas aí. Por favor, preste bem atenção que isso é muito importante esse vídeo aqui, tá bom? Aqui em Hebreus, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que se espera, e a prova de que existe as coisas que não podemos ver. Então aqui a Bíblia fala, né, da fé, a certeza de que vamos receber as coisas que se esperamos, e a prova do que existe as coisas que não podemos ver. Então, eu quero falar aqui para você a respeito de qual é a sua fé. É o nosso tema. Qual é a sua fé? Em que você crê? Como é que você crê? Então, aqui, em 347 e 420, o São Jerônimo, né, tinha o seu hábito e costume que o aceito em seu lavar no sangue de Cristo não precisava mais aguar-se o corpo, ou seja, tomar banho. Então, aqueles que aceitavam Jesus Cristo, acreditasse que o sangue do Cordeiro de Jesus tinha se lavado o corpo, então ele não precisava mais aguar-se o corpo, quer dizer, não precisava mais tomar banho. Esse era o crer dele na época, nesse ano aí, 347 e 420. Então, a sua fé era essa forma. E aí os monges fugiu da regra. Os monges eram uma etnia. Então ele fugiu da regra, a regra do São Jerônimo. E ali eles tomavam 5 a 6 vezes banho por ano, porque ele fugiu da regra do São Jerônimo. Então, isso era na Idade Média que era dessa forma. Então, esse era o uso e costume deles. O costume deles era não tomar banho, uma vez que aceitasse Jesus e o sangue do Cordeiro o lavasse e purificasse. Veja bem. Então, também, os judeus tinham seus hábitos, seus usos e costumes. Qual era? Ele seguia o Moisés, a lei de Moisés, então ele guardava o sábado. Ele guardava o sábado e circuncidava as crianças. E também não comia carne de porco. Isso aí era um uso e costume deles. Então, na época da Idade Média era assim. Então, é diferente de hoje. Hoje, nós seguimos um outro costume, uma outra fé, né? Tem amados irmãos ainda que guarda o sábado, né? Guarda o sábado. Outros acreditam que a sua fé, né, tem que andar com saias, calças compridas, não pode pintar o beiço, não pode cortar o cabelo. Então, veja bem a diferença. Então, tem essa fé, né? Aí a gente pode perguntar, qual é o certo? Todas estão certo, porque eles acreditam desse jeito. Então, não tem uma certa. Todos estão certos. Então, aqui, o errado é nós queremos dizer que a nossa igreja é a certa, porque não corta o cabelo é a certa, porque anda de saias, né, comprida é a certa, porque anda de calça comprida é a certa, porque anda de camisa mangas comprida é a certa, porque não pinta o beiço
e não usa maquiagem, é o certo. Então isso é o errado. Então o certo é deixar a pessoa viver do jeito que ela vive. Então isso aí é a sua fé. Né? A fé do amados irmãos da Igreja Adventista é guardar o sábado. Estão errados? Não. É o costume deles, como os judeus antes. Os judeus antes acreditavam que guardar o sábado, circuncidavam as crianças e não comiam carne de porco. Tem uma fé aí de uns irmãos que não come carne, só come verduras, e assim por diante, amados. Então, o errado é nós vivermos julgando os irmãos, achando que está certo, a minha igreja certa é essa. Uma vez eu fui evangelizar com os amados irmãos, aí chegamos numa casa do irmão, o irmão foi e disse, olha, a nossa igreja, a igreja é a certa, essa é a verdadeira, e deu o nome da igreja. Aí eu falei para ele, irmão, a Bíblia diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, né? Não está dizendo para você pregar a placa da igreja que você vive, dizendo que é a melhor. O melhor é o nome de Cristo, que salva, que cura e que liberta. E não a placa da igreja. E tem isso no coração. Aonde você foi curado? Na igreja fulana de tal. A igreja fulana de tal me curou. Lá eu recebi a prosperidade. Isso é idolatria, isso é hipocrisia. Entende, irmão? Então, a sua fé. Qual é a sua fé? Então, do jeito que é a sua fé, amém. Mas não quer dizer que é essa a certa. Entende como é que é? Isso que eu quero que você entenda. Então, São Jerônimo, em 347 e 420, o hábito dele, o costume deles era, quem aceitasse Jesus, Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro já tinha lavado o seu corpo, então não precisava mais tomar banho. E os monges, uma etnia que seguia ele, fugia da regra e tomava 5, 6 banhos por ano. Então era a fé deles. O que é errado é você viver achando que o certo é você, que a sua igreja é certa. Então todas estão certas. Ou seja, nenhuma está certa. Mas você não precisa, então, julgar ninguém. A certa é a minha, a errada é a do fulano. É isso que é o errado, você dizer que é o certo. Enquanto você também não é certo. E qual é o certo? Só Jesus Cristo. Naquele dia ele vai dizer qual é o certo, o qual é o errado. Você não pode dizer que você é o certo. Amém? Então isso é o crer de cada um, acreditar em cada um. A Igreja Católica acredita do jeito que ela crê, deixa ela crer desse jeito. Então cada igreja tem o seu crer. Outra já não crê no Espírito Santo, a crê só no nome de Jesus. Outra não crê no batismo do Espírito Santo. Outra não crê nos dons de línguas, interpretação de línguas. E outros só crê em profecias. E assim por diante, cada um crê. Qual é o seu crer? Faça do jeito que você crê. Amém? E aí vamos levando a vida. Mas você não pode, a única coisa que você não pode dizer é que o certo é do jeito que você crê. Amém? Você crê desse jeito, o outro crê de outra forma, mas todos estão certos. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha palavra de hoje para você. Que Deus abençoe. Creio que posso ajudar você que tem essa dúvida, até mesmo esse orgulho, essa soberba de querer ser o melhor, achando que a sua igreja é a melhor, a placa da sua igreja lá, e prega sobre sua placa da igreja. Não, não é isso não. Você está errado se fizer isso. O único que tem que ser pregado, verdadeiro, é o nome de Jesus. Enquanto ele se coloca como ele crê, achar que é melhor crer, estar numa igreja, na outra, naquela denominação, então aí, glória a Deus por isso. Mas não é
certo você ficar achando que você é o certo e o outro é errado. Que Deus abençoe. Creio que